Foram 22 candidatos disputando o cargo de presidente da República, número que até hoje é o recorde de candidatos em uma eleição presidencial no Brasil. Seriam, inclusive, 23 se o ex-presidente Jânio Quadros não tivesse abdicado da sua pré-candidatura por questões de saúde. O ano era 1989. O Brasil teria a primeira eleição presidencial direta após o período do regime militar, conforme determinado pela Constituição Federal, promulgada no ano anterior. O tempo concedido no horário eleitoral, assim como acontece hoje, era diferente entre os candidatos. O maior tempo era de Ulisses Guimarães, candidato pelo PMDB, que tinha 22 minutos. Em seguida vinha Aureliano Chaves, do PFL, com 18 minutos. O próximo da lista era Mário Covas, do PSDB, que tinha 13 minutos. Em seguida, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Afonso Camargo Neto, do PTB, Afif Domingos, do PL, Fernando Collor, do PRN, Leonel Brizola, do PDT e Paulo Maluf, do PDS. Todos esses tinham 10 minutos cada. Armando Correia, do PMB, Roberto Freire, do PCB e Ronaldo Caiado, do PSD, tinham 5 minutos. Antônio dos Santos Pedreira, do PPB, Celso Brant, do PMN, Eudes Oliveira Matar, do PLP, Fernando Gabeira, do PV, Lívia Maria Pio, do PN, Manuel de Oliveira Horta, do PDC-B, Marronzinho, do PSP, Paulo Gontijo, do PP e Zamir José Teixeira, do PCN, tinham 30 segundos cada. E por fim, Enéas Carneiro, do Prona, tinha 15 segundos apenas. Não é à toa que Enéas Carneiro acabou ficando conhecido por ser enérgico e objetivo na sua fala. Afinal, ele tinha 15 segundos para fazer aquilo que os outros candidatos faziam em 5, 10, 15 minutos. Confiança, entusiasmo, firmeza, vontade, determinação, esperança, um novo modelo de vida. O senhor esperou tantos anos por isto e vai poder obter isto no dia 15. Meu nome é Enéas. As eleições de 1989 teriam ainda mais um candidato ilustre, Cenor Abravanel, mais conhecido pelo seu nome artístico, Silvio Santos. Sim, o famoso empresário e apresentador brasileiro teve o seu nome anunciado como candidato à presidência pelo PMB, no lugar de Armando Correia, que era o candidato oficial do partido. Com Silvio Santos chegou a nossa vez, é o 26, é o 26. Com Silvio Santos chegou a nossa vez, Silvio Santos já chegou. Porém, alguns dias antes da eleição, Silvio Santos teve o registro de sua candidatura impugnado pelo TSE por irregularidades no registro do partido, o PMB. Nos anos seguintes, Silvio Santos filiou-se ao PFL e chegou até a cogitar uma nova candidatura à presidência, mas isso nunca chegou de fato a acontecer. Voltando agora a 1989, os candidatos participaram também de debates transmitidos por canais de televisão. No primeiro turno das eleições, foram 5 debates promovidos pela Bandeirantes e um debate pelo SBT. Assim como acontece hoje, nem todos os candidatos à presidência eram convidados a participar desses debates. Lula, no entanto, que é o centro dessa história que eu estou contando, foi convidado a participar de todos os debates e só não esteve presente em um deles da Bandeirantes, mas por escolha dele, do partido, seja lá o que for, não por falta de convite. Naquele ano, o Brasil possuía pouco mais de 82 milhões de cidadãos aptos legalmente a votar para o cargo de presidente. E o resultado do primeiro turno das eleições foi o seguinte: em primeiro lugar, Fernando Collor de Mello, com pouco mais de 20 milhões e 600 mil votos, correspondentes a 30,48% dos votos válidos. Em segundo lugar, Lula, com pouco mais de 11,6 milhões de votos e uma diferença apertada de pouco mais de 500 mil votos em relação ao terceiro colocado, Leonel Brizola, do PDT. O segundo turno foi então entre Fernando Collor, do PRN, que tinha como vice Itamar Franco, do mesmo partido, e Lula, do PT, que tinha como vice José Paulo Bisol, do PCB. Para esse segundo turno aconteceram 2 debates televisionados, um organizado pela Manchete e outro pela Bandeirantes. Só que para ambos esses debates houve transmissão de 4 emissoras e cada uma dessas 4 emissoras colocavam um mediador para participar desses debates. Os mediadores na ocasião eram Marília Gabriela, da Bandeirantes, Boris Casoy, do SBT,
SBT, Alexandre Garcia da Globo e Eliakim Araújo da Manchete. Outro fato bem relevante dessas eleições é que poucos dias antes da votação do segundo turno, foi ao ar durante o horário eleitoral de Fernando Collor de Mello uma entrevista com a ex-namorada de Lula, a enfermeira Miriam Cordeiro. Nessa entrevista, Miriam Cordeiro acusou Lula de ter acabado com a sua vida e também afirmou que Lula teria tentado convencê-la de fazer aborto quando estava grávida de Lurian, que foi a primeira filha de Lula. Como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele? Ele me ofereceu dinheiro para mim abortar. As polêmicas a respeito dessa entrevista, é claro, perduraram por vários anos, mas o fato é que essa gravidez e o nascimento de Lurian aconteceu em 1974, mesmo ano em que Lula se casou com Marisa Letícia, que foi esposa dele durante vários anos. Agora, a ordem dos fatores aí, se Lula chegou a se relacionar com as duas ao mesmo tempo, isso eu vou deixar para os sites de fofoca. O resultado do segundo turno das eleições foi o seguinte: 35.090.206 votos para Fernando Collor de Mello, correspondendo a 53,03% dos votos válidos, e Lula teve 31.075.803 votos, que somaram 46,97% dos votos válidos. O interessante é que nesse ano de 2023, Lula tem insistido nos seus discursos em dizer, ao acusar Bolsonaro de não ter aceitado o resultado das eleições do ano passado, como já é de praxe, Lula diz que quando ele foi derrotado por Collor, por Fernando Henrique Cardoso, ele era derrotado nas urnas, ele aceitava a derrota e voltava para casa. A história, no entanto, não é bem assim. Até hoje, Lula e o PT culpam a Globo pela derrota nas eleições de 1989, principalmente por uma suposta manipulação nos debates presidenciais do segundo turno, mesmo que o formato desses debates aí tivessem 4 mediadores de 4 emissoras diferentes. Efetivamente, se convencer de que a Globo planejou, de que a Globo inventou, de que a Globo deixou de dar notícia, de que a Globo pôs tudo no computador, só se esqueceu do povo. Lula, inclusive, voltou a afirmar isso em um discurso em março de 2021. Vocês lembram com quem que eu disputei a primeira eleição? O único cara que não era doutor era eu. E fui para o segundo turno. E não ganhei porque a Globo me roubou. E as eleições de 94 e 98, que Lula também foi derrotado, não foram aceitas tranquilamente, como ele tem dito hoje. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. E aí, o que você achou dessa história? Me conta aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber em primeira mão todo o conteúdo novo que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.